Cadeias musculares são linhas de força que podem ser percebidas em alongamentos que envolvam várias articulações, como por exemplo as torções que fazemos deitados na prática de yoga. Muitas vezes as pessoas sentem que alongam regiões diferentes dos seus colegas na mesma prática, isso devido a tensões acumuladas em partes distintas das cadeias musculares. Assim, existem pelo menos 5 dessas cadeias. A cadeia posterior, que vai desde debaixo do dedão do pé, passando pela planta, subindo pela panturrilha, musculatura posterior das coxas, paravertebrais, lombares, torácicos, cervicais, até a nuca, onde acumulamos bastante tensão, alguns na região cervical, outros na lombar, outros atrás da coxa e alguns, infelizmente, na cadeia toda. Outra cadeia muscular que acumula bastante tensões é a cadeia respiratória, os músculos responsáveis pela nossa inspiração e também pela expiração forçada. Sabe-se que a respiração é a primeira função fisiológica que se altera em estados de nervosismo, ansiedade, pânico, tensões. Assim, acumulamos ali muitas das nossas frustrações, os nossos nervosismos, e essa cadeia muscular precisa ser alongada, ter as suas tensões liberadas. Além dessas duas, existem a cadeia muscular anterior mediana do quadril, a região interna das coxas, a parte da frente da pelve, a região anteromedial do ombro, a região também que se confunde um pouco com a cadeia respiratória, e a anterior do braço. Essas são as classificações dadas por Philippe Suchard, um dos pioneiros e talvez um dos maiores nomes do estudo das cadeias musculares. Porém, existem outros estudiosos que falam em linhas de força. Assim, se temos a cadeia posterior, por que não teríamos a cadeia anterior? E realmente, em alguns alongamentos que você vai experimentar, essas linhas anteriores de alongamento podem ser percebidas. É importante notarmos que as cadeias musculares se formam, essas tensões e trações se transferem de um músculo para o outro, não só pela interação músculo a músculo, músculo, osso, músculo, mas também pelo envoltório fibroso, que são as fáscias, aquele tecido branco que envolve os músculos. Eles não são contráteis, mas são elásticos. Quanto menos forem exigidos, menos elásticos eles ficarão, e maior tensão e encurtamento à mobilidade eles oferecerão. Os alongamentos do yoga possibilitam liberar tensões desse tecido também, aliviando a tração exercida no alongamento durante as práticas. Para que isso aconteça, a permanência prolongada é indicada. As fáscias começam a se reestruturar depois de alongamentos de aproximadamente 5 a 10 minutos. É claro que antes disso, alguma acomodação e estruturação acontece, mas elas são mais prolongadas e permanentes quanto maior for a permanência na postura com conforto. Na aula de hoje, as permanências não serão muito grandes, para você ter a oportunidade de perceber estratégias de intensificar ou minimizar a exigência em determinada cadeia muscular nas práticas de yoga, fazendo pequenas alterações. Assim, aproveite e aplique esses conceitos na sua prática.
Nós vamos iniciar a prática em pé. Deixe os joelhos estendidos, os pés afastados mais do que a largura dos seus quadris. Os braços inicialmente soltos ao longo do corpo, a coluna ereta. Incline o tronco para o lado esquerdo, sem mexer os braços, simplesmente faça a inclinação lateral. E perceba que já deve haver algum alongamento na região lateral. Relaxe entre as costelas. Relaxe a lateral do abdômen. Perceba onde alonga mais e qual é a intensidade. Ainda na posição, eleve o braço direito pela lateral do corpo e solte-o por cima da cabeça, como se a mão direita fosse tocar na orelha esquerda. Perceba o que acontece com o alongamento. Mexemos em uma extremidade da cadeia, ou dessa linha de força lateral do corpo, e talvez o alongamento tenha ficado um pouco mais forte, na cadeia inteira. Experimente agora estender o cotovelo, como se apontasse os dedos da sua mão direita lá para a parede lateral esquerda da sala. Estique, estique, estenda bem. Eleve ainda mais o ombro. Perceba como isso intensifica o alongamento nessa linha de força lateral direita do seu corpo. Sem pressa, volte. Abaixe o braço, endireite o tórax. Compare um lado com o outro. E então, vamos fazer do outro lado. Incline para o lado direito. Observe o alongamento, as trações que são feitas, a intensidade, a região. Leve o braço esquerdo por cima da cabeça, ainda com o cotovelo flexionado. Perceba o que mudou. Então estenda o cotovelo e estique bem o braço. Sem pressa, retorne e observe. Então, repetimos a inclinação lateral, agora com alterações na extremidade inferior. Portanto, deixe os pés unidos ou bem próximos entre si. Eleve o braço direito. A palma da mão vira para o alto na altura do ombro. Estenda bem lá para cima e incline para o lado esquerdo. Perceba que esse alongamento já deve ser um pouco diferente daquele feito com os pés afastados. Então, experimente cruzar a perna direita pela frente da perna esquerda, permanecendo na inclinação lateral. O que acontece? Tá bom, fica um pouco difícil o equilíbrio. Mas depois que você se estabiliza, perceba se houve alguma alteração no alongamento, na cadeia. Descruze. Abaixe o braço. Repita do outro lado. Eleve o braço esquerdo. Estenda bem lá em direção ao teto. Incline para o lado direito. E
cruze a perna esquerda pela frente da perna direita. Retorne. E agora descanse em Padahastasana, ou a pinça feita em pé. Joelhos estendidos, você abaixa o tronco de maneira ereta, até onde for possível. Quando não der mais para inclinar o tronco, movimentando apenas o quadril, deixe a coluna se flexionar e solte bem os braços lá para baixo. Perceba agora, embora você esteja descansando, já está fazendo o alongamento da cadeia muscular posterior do seu corpo. E nós vamos experimentar algumas alterações. Primeiro, verifique se, flexionando um pouco os joelhos, o alongamento fica mais leve, suave, seja na lombar, seja na região posterior das coxas. Volte a estender os joelhos. E agora, ainda na mesma postura, leve o peso do corpo mais para a ponta dos pés, sem tirar os calcanhares do chão. Perceba como muda o alongamento. Talvez você sinta mais a panturrilha do que a região posterior da coxa. Volte a levar o peso para os calcanhares. E então retorne. Depois de um breve descanso, perceba outra alteração. Você cruza a perna direita pela frente da esquerda. O joelho direito, é lógico, vai ficar um pouquinho flexionado para você deixar os dois pés um do lado do outro, mas com as pernas cruzadas. O joelho de trás, o esquerdo, estendido. Repita a postura. Incline o tronco à frente, solte os braços. Repare como essa pequena alteração na posição das pernas intensificou o alongamento na região posterior da coxa esquerda, o joelho estendido. Veja se sente também alguma alteração na região paravertebral lombar ou torácica. E experimente abaixar um pouco mais a cabeça, como se o queixo fosse no peito, e depois voltar e elevar a cabeça como se fosse olhar para frente. Faça esse movimento algumas vezes, tentando perceber mudanças no alongamento da coxa, ou talvez da região lombar. Volte e faça do outro lado. Agora, a perna esquerda cruzada pela frente da perna direita, os pés lado a lado, o joelho direito estendido. E o mesmo tipo de experiência, inclinar para frente, verificar o alongamento na região posterior da coxa direita e o posicionamento da cabeça, para frente ou para baixo em direção ao tórax. Volte.
Eleve o tórax. E vamos experimentar um outro alongamento. Agora, também tracionando a cadeia posterior lateralmente. Você faz aquilo que chamamos abracinho, ou a postura eu me amo. Estenda os braços à frente, palma voltada para a palma, cruze os braços, o esquerdo por cima do direito e segure os ombros pela lateral do corpo. Os cotovelos ficam bicudos, apontando para frente, e você tenta cruzá-los. Ou seja, passar o cotovelo esquerdo mais para o lado direito e o direito mais para o lado esquerdo. As mãos vão lá para o meio das costas, talvez até segurando nas escápulas. Experimente abaixar a cabeça em direção ao tórax, para frente. Perceba como o alongamento das costas muda, fica um pouquinho mais intenso. E de novo incline o tronco para frente, como se a cabeça fosse passar por entre os joelhos e os braços por entre as pernas. Observe como sente a lombar de maneira diferente do que sentia antes, talvez um pouco mais forte. Para perceber a influência do abracinho, solte o abraço, deixe os braços pendurados. Veja se muda o alongamento. Retorne e repita com os braços cruzados no outro sentido, agora o direito por cima e o esquerdo por baixo. A mesma coisa, depois do abracinho, a inclinação para frente, a flexão da coluna e depois de algum tempo soltar o abraço. Retorne. Observe toda a cadeia posterior do seu corpo, como se comporta depois desses alongamentos. Agora, você passa à postura sentada. Se quiser usar uma almofadinha para ficar mais confortável por enquanto, fique à vontade. Experimente fazer o braço de Garudasana, ou seja, você estende os braços para frente, cruza com os cotovelos estendidos, o braço esquerdo por cima do braço direito, flexiona os dois cotovelos. Você vai estar com os dois polegares apontando para o seu rosto. A mão que está embaixo passa por trás da mão que está em cima, sem que você mude a posição dos polegares. E aí você tenta encostar palma com palma. Perceba como isso alonga, principalmente a parte de trás do ombro do braço que está passando por cima. Se você tiver facilidade e conseguiu apoiar pelo menos os dedos da mão de baixo na palma da mão de cima, experimente levantar um pouquinho os braços, os cotovelos, abaixá-los um pouco, estender um pouco os cotovelos, quase como se fosse dar um karatê para frente, sem que as palmas fiquem na horizontal. E vá percebendo em que acomodação o alongamento é mais confortável e em que acomodação o alongamento é mais forte. Procure relaxar na postura.
Sem pressa, desmanche, observe e repita do outro lado. Lembre, você cruza um braço por cima do outro e faz como se fosse encostar as costas das mãos, uma na outra, os polegares voltados para o seu rosto. A mão de baixo passa por trás da mão de cima e você tenta encostar palma com palma. Faça as mesmas observações e variações. Volte. Relaxe a parte de trás dos ombros. E então começamos a trabalhar com a cadeia respiratória e anterior do ombro praticamente juntas. Leve os braços para trás, você continua sentado, de pernas cruzadas, pode usar a almofadinha, e entrelace os dedos das mãos atrás da coluna lombar e dos glúteos. Mantendo os cotovelos estendidos, abra bem o peito, como se quisesse aproximar as escápulas no meio das costas. Eleve os braços, com os cotovelos ainda estendidos, e empurre as mãos longitudinalmente, como se você fosse puxado por uma corda na ponta dos braços. Perceba como isso abre o peito, a caixa torácica na região anterior. Volte, relaxe um pouco. Agora, vamos fazer uma pequena alteração. Você continua com os dedos entrelaçados atrás do corpo, mas mantenha as palmas das mãos também unidas, fazendo talvez até um pouco de esforço para fazer isso. E repita. Abra bem os ombros, eleve os braços e estique. Perceba, deve ser um pouco mais difícil. Volte, relaxe um pouco. E então, mais uma dificultação. Entrelaçar os dedos atrás do corpo e virar as palmas para baixo, em direção ao chão, com os dedos entrelaçados. Aí, de novo, eleve os braços, ombros abertos e as mãos sendo empurradas para longe do corpo. Relaxe, volte. E uma última variação, você repete essa mesma postura, inclinando o tronco à frente, como se fosse fazer Yoga Mudra, mas com os braços assim para trás, como se a testa fosse no chão. Uma vez que você vai aliviar um pouco a tensão da linha de força anterior do corpo, flexionando os quadris, vai aliviar a cadeia muscular respiratória e anterior do ombro. Provavelmente, o ombro vai ter mais amplitude de movimento. Experimente. Volte, solte, descanse, observando a região anterior do tórax e dos ombros. Já indo um pouquinho mais para a extremidade dessa cadeia, pensando na região dos antebraços, a parte anterior, faça a postura como se fosse rezar, unindo palma com palma, só que atrás das costas. Os dedos apontam para a nuca, não para o chão. Desse jeito mais difícil mesmo que você deve estar duvidando que eu esteja propondo. Como se fosse unir as palmas. E tente, se for fácil,
colocá-las mais para cima, como se as mãos fossem ficar entre as escápulas. Isso vai alongar bastante a região anterior do antebraço. Quem tiver facilidade, pode abrir os ombros, como fez no exercício anterior, e colocar os cotovelos um pouco mais para trás, abrindo mais a cadeia respiratória. Retorne, sem pressa, sem trancos, e observe. Passamos então para mais uma inclinação lateral. Coloque as duas palmas das mãos no chão do lado dos quadris. Escorregue a mão direita pelo chão lateralmente e vá flexionando um pouco o cotovelo direito. Empurre um pouco o chão com a mão, sem que ela deslize, para que você sinta que abre um pouco a lateral esquerda do tronco, as costelas. Respire fundo e vá sentindo essa movimentação. Experimente, como na outra inclinação, colocar o braço esquerdo apontando para a parede do lado direito do seu corpo. O braço fica próximo à orelha, passando por cima da cabeça. E vá sentindo a cadeia respiratória do lado esquerdo se movimentar, abrindo na inspiração, fechando na expiração. Retorne e faça do outro lado. Terminando, descanse em Yoga Mudra. As duas mãos apoiadas no chão, na frente dos pés, e a testa próxima ou apoiada nas mãos. Retorne, estenda os joelhos. E nós vamos dar um pouco mais de ênfase ao alongamento da cadeia posterior, mais uma vez que é uma região onde acumulamos muitos encurtamentos e tensões. Assim, faça a postura da pinça, Paschimottanasana. Os joelhos inicialmente estendidos, a coluna ereta, as mãos apoiadas sobre as coxas. Vai inclinando o tronco à frente, sem deixar a coluna flexionada. Vá movendo a partir dos quadris. Deslize as mãos e veja se consegue segurar nas pernas. E aí as acomodações e alterações começam. Veja se dá para segurar a ponta dos pés e puxe para trás, em sua direção, em direção do tórax. Veja que isso já deve aumentar o alongamento. Se quiser experimentar, pare de puxar um pouquinho, deixe a ponta do pé ir para frente e veja como alivia. Volte a puxar. Se ainda estiver fácil, faça como se o peito, o tórax, fosse nos pés. E então abaixe a cabeça, como se a testa fosse na perna ou nos pés. Experimente abaixar e levantar a cabeça. Você deve reparar que o alongamento fica mais forte e mais suave. Às vezes, sentimos dor de cabeça por tensão na ponta da cadeia.
na extremidade superior da cadeia posterior. Aí abaixamos a cabeça, tensionamos mais a cadeia muscular e sentimos dor, porque ali está travado, tenso. Para solucionar, é só não abaixar a cabeça. Sem pressa, retorne. Apoie as mãos atrás do corpo, no chão, e abra bem o tórax. Espreguice, levantando a cabeça. Enquanto descansa, já cruze a perna direita sobre a perna esquerda. A perna esquerda estendida, a direita com o joelho um pouquinho flexionado, mas tente deixar os pés paralelos, como fez em pé. E leve as mãos, se possível, até que você segure o pé esquerdo, a ponta do pé esquerdo. Vá tentando relaxar. Progressivamente vamos exigir mais da cadeia posterior. Retorne. E então traga o pé direito sobre a coxa esquerda, formando um 4 com as pernas. Volte a tentar segurar o pé esquerdo com o joelho esquerdo estendido. Se não conseguir segurar a ponta do pé, não tem importância. Segure a perna. Lembre-se, esses alongamentos vão ficando mais difíceis mesmo, por causa dessas manipulações de cadeias musculares. Retorne e cruze ainda mais o pé direito sobre a coxa esquerda, como se pudesse colocar o pé direito do lado de fora do seu quadril esquerdo, do lado dos glúteos esquerdos, deixando o joelho direito em cima do joelho esquerdo. Incline novamente na meia pinça, lá para frente. Retorne, descruze e repita do outro lado. Assim, primeiro cruze a perna esquerda por cima da perna direita, um pé do lado do outro, e incline o tronco lá para frente, flexionando um pouco a coluna, mas principalmente o quadril. Volte, faça o 4 com as pernas, mantendo o joelho direito estendido. De novo, vá lá para frente na meia pinça. Se puder, segure o pé e puxe para trás, se não, segure na perna. Volte. Deixe um joelho em cima do outro, a perna esquerda bem cruzada, o pé esquerdo do lado de fora do quadril direito. Incline novamente lá para frente. Experimente, se você não consegue segurar a pontinha do pé, simplesmente fazer a flexão do tornozelo, trazendo a ponta do pé em direção ao seu rosto, sem precisar puxar com a mão. Retorne, descruze e deite-se para relaxar por alguns instantes. Descanse, sentindo o efeito da prática tanto na cadeia posterior quanto na cadeia respiratória.
ainda sentado. Flexione o joelho direito e coloque o peito do pé direito lá para trás, do lado de fora do seu corpo. Os dedos apontam para a parede que está atrás de você. Pode deixar as mãos apoiadas atrás do corpo, no chão. Flexione o outro joelho e apoie a planta do pé esquerdo no chão, do lado de dentro do seu joelho direito. Talvez já sinta algum alongamento na região anterior, à parte da frente da coxa direita, mas isso pode ser um pouco mais amplo e mais exigente para a cadeia ou para a linha de força anterior que agora trabalhamos. Veja se é possível tirar os glúteos do chão e empurrar a barriga ou o umbigo para cima, como se quisesse deixar uma linha reta do joelho até o ombro, do joelho esquerdo até os ombros. Se possível, até uma linha convexa, abaulada para cima. Se estiver fácil, mantenha o joelho no chão. Se quiser experimentar tornar a postura um pouco mais intensa para essa musculatura, faça a retroversão da pelve, ou seja, uma suave contração abdominal, como se o umbigo entrasse para dentro e você colocasse o bumbum para dentro também. Retorne e faça do outro lado. Não tenha pressa, lembre-se, o joelho da perna que vai ser alongada, da coxa que vai ser alongada, deve ficar no chão. O outro pé apoiado com a planta no solo do lado do joelho que fica no chão. Eleve os quadris, busque ou a linha reta do joelho até os ombros, ou até uma linha convexa. Volte. E então, fique sentado nos calcanhares, os dois peitos dos pés no chão, joelhos flexionados e glúteos apoiados nos calcanhares. Afaste um pouco os pés e veja se consegue se sentar entre os calcanhares. Aqueles que têm facilidade em fazer a postura do camelo, o Ustrasana, vão apoiar as mãos nos calcanhares, mantendo o dorso dos pés no chão, o peito dos pés no chão, e vão repetir aquela linha curva, convexa, com o abdômen, ou seja, afastar os glúteos dos calcanhares, elevar o umbigo na diagonal para cima, abrir os ombros, espreguiçando, fazendo uma grande extensão com a coluna e um grande alongamento da cadeia anterior do corpo. Se você tiver dificuldade ou se quiser experimentar uma facilitação, em vez de deixar o peito dos pés no chão, deixe a ponta dos pés no chão e assim os calcanhares ficam mais altos e pela flexão que você faz com o tornozelo, alivia um pouco da tração e da tensão da cadeia anterior. Sem pressa, retorne. Volte a ficar sentado entre os calcanhares com o peito dos pés no chão. E veja se é possível ir se deitando lá para trás.
Primeiro, as mãos apoiadas no chão, atrás do corpo. Depois, se possível, os cotovelos. E ainda, se continuar razoavelmente fácil, você deita as costas no chão. Se conseguiu se deitar, leve os braços lá para trás. Espreguice bem e deve, com isso, intensificar o alongamento. Esteja você nessa postura final, ou com os cotovelos apoiados no chão, ou até com as mãos apoiadas atrás do corpo, no chão. Experimente como fez na postura do camelo, ou no meio camelo. Contrair um pouco o abdômen, fazer a retroversão da pelve, para perceber que o alongamento fica um pouco mais intenso. Mexendo em um pequeno pedaço da cadeia, a tração aumenta. Não exagere. Então, empurre o chão com as mãos para voltar a ficar sentado. Estenda os joelhos e volte a se deitar, agora em uma postura mais relaxante. Deixe os dois joelhos flexionados, as plantas dos pés no chão. E nós vamos experimentar a ponte em duas variações. Uma a postura tradicional e outra uma um pouco mais moderna, que exige mais da cadeia anterior. Na primeira, segure os tornozelos com as mãos, tentando deixar os calcanhares apoiados no chão. Se não conseguir, deixe as mãos próximas aos calcanhares. Mas os pés devem ficar no chão. E então, eleve o umbigo até sentir que faz uma linha reta ou curva para cima dos joelhos até os ombros. Observe o alongamento. Sem pressa, contraindo o abdômen, retorne. Encoste as costas, a coluna lombar e segure os joelhos para descansar um pouquinho. Quem puder, estiver com a coluna saudável, os braços fortes, vai experimentar essa variação mais moderna, ou como alguns chamam, a meia-lua. Deixe novamente os calcanhares perto dos glúteos e agora as mãos apoiadas do lado da cabeça, as palmas das mãos no chão, as mãos perto da orelha e os dedos apontando para os seus ombros. Assim, os cotovelos e os joelhos apontam para o teto. Empurre o chão com as mãos e com os pés, virando a cabeça para trás. Tente apoiar o topo da cabeça no chão e agora você está apoiado nas mãos, cabeça e pés. Quem tiver facilidade, empurra ainda mais o chão e tenta tirar o apoio da cabeça do solo. Perceba como isso vai alongando e muito a cadeia anterior do seu corpo. Sem pressa, retorne. Estenda os joelhos e relaxe. Descanse. Assim, flexione os dois joelhos, inicialmente as plantas dos pés no chão. Passe o pé esquerdo por baixo da perna direita e segure com a mão direita. Se possível, puxe o pé mais para trás até sentir um alongamento confortável
na região anterior da coxa esquerda. Incline o tronco para o lado direito e vá percebendo que o alongamento da cadeia lateral esquerda se intensifica. Se ainda puder exigir um pouco mais, leve o braço esquerdo para trás e apoie a cabeça na mão esquerda. Repare na alteração de intensidade e talvez de local do alongamento. Respire um pouco mais profundamente para sentir a região da cadeia respiratória também se mobilizando, principalmente entre as costelas e na região peitoral esquerda. Se você tiver facilidade, apoie a planta do pé direito em cima da coxa esquerda e deixe que o joelho direito tombe para fora. Por uma alteração de posicionamento dos quadris, o alongamento deve ficar um pouco mais intenso. Retorne e faça do outro lado seguindo os mesmos passos. Vamos juntos. Passe o pé direito por baixo da perna esquerda, segure a ponta do pé com a mão esquerda. Puxe para trás. Incline o tronco para o lado esquerdo até sentir o alongamento na região direita do quadril, da coxa e do tórax. Se possível, coloque a mão direita embaixo da cabeça. E se continuar fácil, apoie a planta do pé esquerdo na coxa direita e deixe o joelho esquerdo tombar para o lado de fora, para o lado esquerdo mesmo. Relaxe. Sinta os movimentos respiratórios e relaxe. Sem pressa, volte. Continue com os joelhos flexionados. Deixe que ambas as pernas tombem para o lado direito, até que a perna direita fique apoiada no chão e a perna esquerda sobre a direita. Sem pressa, passe o pé esquerdo pela frente do joelho direito. Com a mão direita, puxe esse joelho esquerdo em direção ao chão do lado direito mesmo. Perceba como o alongamento vai se intensificando. Afaste lateralmente o braço esquerdo até sentir que começa a alongar a musculatura peitoral e talvez a região de dentro, a parte anterior do braço esquerdo. Alguns podem experimentar alongamento nos glúteos, outros nos intercostais, mas é toda esta linha de força lateral esquerda que vai sendo alongada, além dos paravertebrais e a cadeia posterior. Encoste o joelho no chão, o joelho esquerdo, mesmo que o braço esquerdo levante um pouco. E experimente espalmar bem a sua mão esquerda, talvez até virando a ponta dos dedos, com a palma da mão virada, apontada para o teto, a ponta dos dedos apontam para o chão. O alongamento nessa cadeia fica mais intenso. Retorne e repita do outro lado.
Tombe as duas pernas para o lado esquerdo. Passe o pé direito pela frente do joelho esquerdo. A mão esquerda puxa o joelho direito em direção ao chão, ele encosta no chão. E aí você vai abrindo, abduzindo lateralmente o seu braço direito, sem pressa. Sentindo o alongamento peitoral, deixe a palma da mão voltada para cima e os dedos bem estendidos. Volte. Estenda os joelhos. Deixe os braços ao longo do corpo. E finalmente, relaxe. Sinta toda a cadeia posterior apoiada no chão e a respiração influenciando o peso do seu corpo. O peso e o contato do corpo com o chão. O ar entra, o corpo se expande, é mais apertado no chão. O ar sai, o corpo afunda. Quando o ar entra, o corpo se expande em todas as direções. Deixe a cadeia respiratória livre para expandir o tórax, para expandir o abdômen. E relaxe toda essa região, permitindo inclusive que o tórax abaixe bem na saída do ar, liberando tensões. Peso e relaxamento andam juntos. Músculos moles permitem que os ossos fiquem pesados e afundem no chão. Relaxe, descanse. Sem pressa, faça inspirações profundas, encha bem os pulmões com ar, vá retomando movimentos voluntários, dedos dos pés, das mãos. Se quiser, espreguice. No seu ritmo, fique sentado e abrace os joelhos. Muito obrigado e até a nossa próxima prática. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu
Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti